Olá, meu nome é Cleiton Buquerque Vieira, eu sou da Consulte-me Consultoria de Finanças, Marketing e Gestão de Pessoas. Vamos falar sobre recrutamento e seleção. Em algumas consultorias que eu faço aqui com alguns clientes, todos me perguntam sobre a forma de se fazer recrutamento e seleção. O que eu falo? Eu falo que o ideal é que a gente possa contratar uma empresa que faça isso para a gente. Por quê? Porque nós temos um gasto ao contratar e um gasto, que geralmente, obviamente, é maior, ao demitir o funcionário. E muitas vezes, principalmente no ambiente de microempresas, as pessoas, né, os donos e as donas, contratam esses funcionários apenas pelo seu desejo, ou seja, aquilo que tem na cabeça, pela forma de escolha dos donos e que muitas vezes não é o adequado para aquela vaga, para aquela competência que é necessária. Então, geralmente, as pessoas ainda têm aquela imagem de que o recrutamento e seleção feito por uma empresa terceirizada é uma coisa inatingível, por exemplo, uma microempresa, uma coisa muito cara. Isso hoje não é verdade. Existem várias formas de se fazer isso. É claro que não é uma coisa também barata, não é? Mas também não é cara, não é? Isso é um mito que existe, não é? Essa ideia de que é muito caro, de que a microempresa não deveria fazer isso, que geralmente a contratação é feita pela cabeça do dono ou da dona e muitas vezes o dono ou a dona não tem a menor noção, não é? Isso tem que ser feito, obviamente, por um profissional, né? Ou uma profissional que seja psicólogo ou psicóloga. Então eu sempre oriento isso. Agora, se a empresa é muito pequena, a necessidade de pouquíssimos funcionários, eu acho que até pode ser feito de acordo com o gosto do dono ou dona. Mas se a gente puder fazer isso através de uma empresa terceirizada, é melhor, né? Porque nós temos duas etapas básicas. Nós temos o recrutamento, não é? E esse recrutamento ele pode ser interno ou pode ser externo. Claro que a gente falando aqui de microempresas, muitas vezes com pouquíssimos funcionários, não há como se fazer impossível se fazer um recrutamento baseando-se nos poucos funcionários existentes, né? E já é uma empresa de um porte maior, onde é feito ali um recrutamento baseando-se nos funcionários da empresa, né? Um recrutamento interno. Então aí não tem outro jeito, tem que ser feito um recrutamento externo. E muitas vezes também o recrutamento ele deixa às vezes de ser feito com base no cargo, com base na competência da pessoa e é feito, como eu falei, pela cabeça simplesmente do dono ou da dona, não é? E aí a gente incorre no erro, às vezes, de uma contratação mal feita, isso pode acarretar em problemas de performance, né? Ou até mesmo de continuidade da empresa. Então o recrutamento nada mais, nada menos é isso. É um recrutamento que pode ser feito dentro da empresa, se ela tiver muitos funcionários, obviamente, ou então externo, né? E ele é feito com base naquele cargo, naquela descrição do cargo, naquilo que o cargo exige, ou então na competência da pessoa. Eu sempre costumo pontuar as consultorias de RH, né, de gestão de pessoas, que muitas vezes aquele cargo ele pode ser um cargo que não exista amanhã. Então talvez seria interessante para a empresa se preocupar mais com a competência, não é? Um recrutamento baseado na competência da pessoa que vai exercer aquele cargo, ou já visando essa competência dessa pessoa para, obviamente, amanhã essa pessoa ser multifuncional dentro da empresa, estar em outro cargo, galgar outro cargo, né? Que a gente pode falar isso depois no desenvolvimento aí de cargos e salários, né? Essa lenda, né, de que não, eu mesmo contrato, muitas vezes a empresa pode incorrer no erro, porque o dono ou a dona às vezes não tem aquele discernimento necessário, às vezes nem tem, inclusive o básico, não sabe nem o que esperar, né, da pessoa, nem descrever o cargo, nem sabe o que tem uma informação genérica, às vezes na cabeça da pessoa, do que é aquele cargo, do que é a competência da empresa. Na seleção, nós podemos ter algumas etapas. Por exemplo, podemos ter entrevistas, né? As entrevistas podem ser feitas pelo dono ou pela dona, né? Pode ser feita por um supervisor, se a empresa for maior, um gerente, um diretor da empresa. Temos os testes de conhecimentos específicos, temos os testes psicológicos,
Temos os testes de personalidade, né? O PMK, Rorschach, etc., TAT e vários outros. E temos as técnicas de simulação, que são basicamente dinâmicas, né? Psicodramas e por aí vai. Então, na parte de seleção, eu vejo nessas consultorias que faço, que às vezes o dono ou a dona quer aplicar lá uma prova de conhecimento específico, às vezes faz uma entrevista e fica por isso mesmo, né? Mesmo porque, claro, o dono e a dona não são psicólogos para poder aplicar testes psicológicos ou os testes de personalidade, fazer uma dinâmica, etc. Então a seleção ela já é um pouco tímida quando ela é feita, como eu disse anteriormente, pelo dono ou pela dona da microempresa, né? Mas geralmente são essas etapas, né? Cada empresa vai achar aí a forma necessária. Se for um processo de seleção terceirizado, aí sim a gente tem profissionais, né? Tem psicólogos e psicólogos que podem aplicar esses testes de acordo com as exigências, né? Daquele cargo, daquela competência da empresa. Em suma, recrutamento e seleção, mesmo que seja uma microempresa, eu sempre recomendo que seja feita por uma empresa terceirizada. A gente sabe que na realidade a maioria não faz isso, não é? Empresas de médio porte, grande porte, sim, isso já, às vezes até a própria empresa já tem um departamento aí de RH, de gestão de pessoas, onde isso é feito pela própria empresa ou mesmo terceirizado. Olha, estou fazendo isso, eu sou um dono, né, de uma microempresa, mas eu sei que eu vou ter um custo, não é, para que eu possa fazer essa admissão, e se ela for mal feita, geralmente esses tipos de recrutamento e seleção são feitos pela, como eu disse, pela cabeça do dono ou da dona, e aí os resultados podem não ser tão bons. Isso implica num gasto, num custo maior do que a empresa teria se tivesse aí contratado um processo terceirizado na mão de profissionais competentes, ok? Se gostou, dê aquele joinha, né, o like, compartilhe e inscreva-se no canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.